Imagine você morrer por um erro de um deus, mas por causa disso você reencarna em outro mundo. E a partir daí começam suas aventuras como um invocador de Rank S. E aí rapaziada, beleza? Hoje nós vamos resumir o anime Black Summoner. Começamos com Kelvin despertando em seu novo mundo e vê o menu surgir na sua frente. Ele pressiona o botão de start e ouvimos pela primeira vez a voz de Melpina, a deusa da reencarnação, que Kelvin solicitou que lhe acompanhasse em sua nova jornada, pois tinha se apaixonado por ela antes de perder suas memórias. Entretanto, ela aparecia para ele apenas na forma do menu, já que invocá-la fisicamente, Kelvin precisaria acumular bastante poder. Logo o garoto descobre que ele era um invocador, quando Melpina mostra uma lista de suas habilidades. Chegando na cidade de Parte, o Kelvin diz que, segundo ele foi morto por um erro de um deus, e esse deus foi até a deusa da reencarnação pedir para ele o reencarnar, mas só que quando ele a viu, ele se apaixonou no mesmo momento. A Melpina diz que ele perdeu as memórias por opção dele. Chegando na guilda, ele vai se registrar como um aventureiro. Ele pensa que reencarnou nesse mundo com a habilidade de ler e escrever. A Melpina o sugere de não colocar a sua classe como um invocador, porque um invocador é uma classe muito rara e normalmente tem apenas um em cada estado, e que se ele colocasse a sua classe como um invocador, ele seria perseguido pelo governo. Terminando de preencher o formulário, ele resolve colocar sua classe como um mago verde. Ele recebe o cartão da guilda, mas como ele acabou de se registrar, ele começa como um jogador de rank F. Nessa guilda, eles têm um rank de F até S, e quanto mais missões ele fizer, o seu rank aumentará. O Kelvin pergunta para a garota quais são as melhores missões para um novato, e a Melpina o recomenda para enfrentar slimes para ele poder ter sua primeira invocação. Saindo da cidade, ele consegue encontrar os monstros. Olhando para os slimes, ele percebe que ele tem uma habilidade avaliadora, que consegue avaliar o nível dos monstros até 100 níveis acima do dele. Kelvin lembra que quando Melpina se apresentou, ele não conseguiu ler o nível dela e nem os status, por causa que ela é uma deusa e os níveis dela são mais de 100. Após isso, Melpina instrui a Kelvin a avançar em um contra-ataque das criaturas para enfraquecê-la e depois usar suas habilidades de invocador para realizar um pacto com o slime, praticamente um passo a passo para como capturar um Pokémon. E mesmo com alguma dificuldade, o garoto consegue realizar um pacto e em seguida ele passa a chamar o seu novo servo de Cloto e o usa para finalizar os slimes restantes. Percebendo que Cloto se tornou mais forte por conta do pacto, então Melpina quer que o invocador pode aumentar a força de qualquer criatura, e por isso eles eram tão raros e cobiçados. Ela ainda diz que os outros invocadores existentes eram bem inferiores a Kelvin, atingindo no máximo o rank B, enquanto o rapaz era capaz de atingir o rank S. Mais tarde, o rapaz volta para a cidade e pega sua recompensa se dirigindo em seguida para uma hospedaria indicada por Andy. E no caminho ele vê um cara vendendo algumas escravas e percebe que entre elas era Mai, uma elfa de cabelos loiros. A seguir, ele continua seu caminho e chega na hospedaria chamada Canção de Espírito, onde ele conhece Clyde e ela lhe oferece uma grande refeição. Nos próximos dias, Kelvin enfrenta diversas criaturas e o vemos um dia indo até a guilda, onde ele busca aventuras de rank D, pois tinha sido promovido para rank E, e a velocidade que ele subiu no rank acaba chamando a atenção de Cachal, um aventureiro de ranking D, mas ele tinha poderes equivalentes ao de rank B. Esse cara era temido pelos outros aventureiros, por sempre ir atrás dos novatos da guilda. Assim, ele convida Kelvin para se juntar a ele à sua equipe em uma missão, e o jovem percebeu as intenções do homem e recusa o convite. Porém, ele lança um desafio para ver quem destruiria o lendário Cavaleiro Negro. Instantes depois, ele se reúne com seus comparsas, dois caras procurados pelas autoridades que tinham uma recompensa por suas cabeças. E juntos, o trio parte para o castelo do Cavaleiro Negro, onde planejam emboscar Kelvin. No entanto, ao chegarem lá, percebem que o novato havia chegado primeiro e descobrem que Kelvin já sabia de seus planos. Então o grandalhão parte para cima do rapaz após ser provocado por ele e termina preso em uma armadilha preparada pelo Kelvin. Em seguida, Kelvin dispara com seu cajado na direção dos malfeitores e Gimo tenta fugir, mas é encurralado por Cloto, que agora tinha evoluído para um slime grutão, e juntos os dois dominam a luta, derrotando os vilões. Após isso, o Kelvin segue até o local onde o Cavaleiro Fantasma se encontrava e resolve transformá-lo em seu servo, descobrindo que ele já foi um humano chamado Gerard Fragate e ele protegeu o rei daquelas terras, que havia sido finalizado há muito tempo atrás, quando recusou a proposta de um emissário do Império Lysia e que queria que ele se juntasse em sua luta do Império Terrame. E também descobrimos que a esposa e a filha de Gerard havia perdido a vida na ocasião.
Por isso, os dois lutam para que o cavaleiro pudesse testar se o rapaz era digno de seus serviços. Em seguida, vemos que Gerard havia se juntado a Kelvin e o rapaz é recebido como herói por Andy e os outros membros da guilda. E a recepcionista informa a ele que o líder da guilda gostaria de felicitá-lo pessoalmente. Então o Kelvin vai até o Léo do mestre da guilda, que usou o seu olho avaliador para ranquear o garoto, descobrindo que assim ele vinha de outro mundo, e também sobre seu status de invocador. Isso deixa o Kelvin apreensivo, mas o Léo informa que ele não queria ser seu inimigo. Ele conta de uma profecia sobre o renascimento do Lorde Demônio, e de fato as suas criaturas estavam ficando cada vez mais ferozes por conta daquilo. Além disso, o homem fala que antes havia pessoas de outros mundos. E Kelvin aceita a sua proposta, sendo promovido para o rank B. De volta à hospedaria, Kelvin impede que Melpina conte ele sobre as outras pessoas e que ele tinha levado para aquele outro mundo. E a deusa conta que a sacerdotisa do Império Sagrado de Derrames havia feito um ritual de invocação após ter ouvido sobre a profecia do Lorde Demônio. Depois disso, Kelvin percebe que deveria existir muitas pessoas poderosas naquele mundo e decide que precisaria de ajuda. Assim, ele resolve que compraria uma escrava, Maifa, e descobre que ela possui uma maldição que faz com que todos a toquem e peguem fogo, mas mesmo assim o jovem compra ela. Então o jovem quebra a maldição que impedia a mestiça de ser tocada. Isso faz a jovem chamada Eiffel chorar emocionada. De volta para a estalagem, Clary ajuda Eiffel a se limpar e arruma as roupas para a ex-escrava. Depois os dois jovens e fazem um belo jantar e vão para o quarto, onde Kelvin revela seus segredos para Eiffel e começa a treiná-la para ser sua companheira de aventuras. Um mês se passa e tanto Eiffel quanto Kelvin aprimoram suas habilidades de combate. E vemos que a moça agora é uma arqueira poderosa graças à sua combinação de magia vermelha.